Neste sábado, Fortaleza vai até o Recife enfrentar o Náutico, lá no estádio dos Aflitos. Partida válida pela quarta rodada da Copa do Nordeste de 2022. Esse jogo tem ganhado um volume, né, uma certa polêmica durante a semana, pelo comportamento nas redes sociais e pelos momentos distintos das duas equipes. Os dois clubes vivem momentos praticamente opostos, tá? Dentro do contexto do futebol regional, mas também do futebol brasileiro. Vou falar tudo sobre os últimos confrontos entre Fortaleza e Náutico e entender um pouco dos detalhes, né, do que tem permeado todo esse papo entre torcedores do Fortaleza e torcedores do Timbu pernambucano, tá? Aqui nesse vídeo do Glória e Tradição, você vai ficar sabendo um pouquinho sobre o passado, o presente e as perspectivas também de futuro para as duas equipes que se enfrentam amanhã. Se você chegou agora, peço que você já deixe o seu like para fortalecer esse vídeo, para que ele possa chegar para mais pessoas. Caso não seja inscrito aqui no Glória e Tradição, por gentileza, faça a sua inscrição também. Vou soltar a vinheta e depois vou aprofundar esse debate com vocês. Mas antes, lembre o seguinte, esse vídeo aqui, ele é patrocinado pela 1xBet, tá? A 1xBet é uma das empresas de apostas mais relevantes do Brasil. Se você tem o hábito de fazer suas apostas, as suas famosas bets, vá lá na 1xBet, mas vá pelo link do Glória e Tradição. Na descrição desse vídeo tem um, vai lá, clica, vai direto no site. Se você não quiser clicar no link, você pode apontar a câmera do teu celular para cá, para esse QR Code. Você vai direto para o site da 1xBet. Mas não faça de qualquer jeito, não. Compare. Compare as odds da 1xBet com as de outros sites de apostas e você vai ver que aqui tem as melhores opções. Caso você tenha gostado, faça o seu cadastro e você ainda pode utilizar esse código promocional aqui, Glória e Tradição, sem acento e sem cedilha, e você vai receber em bônus o valor que você fizer de depósitos em até R$ 1.200. Então, conheça a 1xBet, que é uma das patrocinadoras do Glória e Tradição, ok? Agora sim, a nossa vinheta. Bom, o histórico geral de confrontos entre Fortaleza e Náutico, ele é muito equilibrado, tá? O Fortaleza tem 9 vitórias contra 8 do Náutico e 6 empates. Então, o tricolor do PC está à frente nesses confrontos históricos, inclusive ele tem mais vitórias quando se trata de Série A, quando se trata de Copa do Nordeste, tá? Inclusive, nesse modelo moderno de Copa do Nordeste, o Náutico não venceu nenhuma e o Fortaleza tem um título, tá? Se você soma os regionais anteriores, a contagem fica diferente, mas nesse modelo moderno, o Fortaleza tem título da Copa do Nordeste. Nos regionais antigos, fica 4-4, tá? Mas tem um detalhe. Nos últimos 10 jogos que ocorreram de 2001 para cá, o Fortaleza também tem uma vantagem. São 5 vitórias do Tricolor de Aço contra 4 vitórias do Náutico e apenas um empate. Aumentando aí o zoom com mais uma lupa, os últimos 2 jogos entre as equipes ocorreram no estádio dos Aflitos, tá? E o Fortaleza venceu as duas e com placares dilatados. A gente teve ali em 2019 um 3-1, né, que foi inclusive no ano em que o Fortaleza foi campeão da competição, e em 2020 as equipes voltaram a se enfrentar e o Fortaleza goleou o Náutico por 3-0 lá no Recife. Então, existe aí um recorte interessante, né? Em mais um recorte, em todos eles, o Fortaleza acaba levando uma vantagem diante do Náutico, ok? Mas, histórias à parte, o momento das duas equipes é muito diferente, né? Estava vendo algumas informações, o Náutico jogou pelo Campeonato Pernambucano no meio da semana
e perdeu para o Retrô, né? Uma partida muito dura. O Retrô, inclusive, podia ter vencido com mais tranquilidade. Teve a oportunidade de fazer o segundo e até o terceiro gol, quando estava apenas 1-0. O Náutico conseguiu um empate, mas o Retrô desempatou o jogo, vencendo por 2-1 lá no finalzinho. E isso gerou um caos, né? Os estados pernambucanos estão com restrições de público bem radicais. Então, cerca de 500 torcedores apenas podem entrar nos estádios, né? Ou 300 sem testagem, ou 500 com testagem para a Covid. E após a partida contra o Retrô, teve simplesmente confronto físico entre torcedores, esses poucos torcedores, e jogadores do Náutico. Tá? Rolou um quebra-pau, isso teve uma repercussão nacional, reflete um pouco o momento do time pernambucano, a insatisfação do torcedor. O filho do treinador Hélio dos Anjos, inclusive, foi um que foi pegue como bode expiatório nessa questão toda, e ele foi demitido por justa causa. O que os analistas do futebol pernambucano dizem é que essa foi uma forma que a diretoria do Náutico se utilizou para aplicar ali uma forçada de barra para que o treinador Hélio dos Anjos pedisse arrego, né? Pedisse a demissão. Porque o Náutico não tem como demitir o Hélio, porque aí ele teria que pagar a multa rescisória. E a gente sabe que o momento dos pernambucanos, de um modo geral, tanto para Náutico, como para Esporte, como para Santa Cruz, economicamente é muito precário. Né? Então eles queriam evitar essa multa. Então, segue o Hélio dos Anjos lá, a diretoria meio que empurrando ele para pedir demissão, demitiu o seu auxiliar, que era o seu filho, né? Teve confronto entre torcedores e jogadores. Então, esse é o momento do Náutico, tá? Inclusive, um momento muito questionável, né? Começo de temporada. Nesse jogo do meio de semana contra o Retrô, foi a estreia, né, de jogadores importantes do time, como o caso do Chiesa, como o caso do Meia Jean Carlos, mas mesmo assim o torcedor já está impaciente, está insatisfeito. Mas embora o torcedor do Náutico esteja insatisfeito com o momento do seu time, nas redes sociais ele se comporta de uma outra forma, né? Inclusive tem sido cada vez mais comum o debate acalorado entre torcedores do Náutico e torcedores do Fortaleza nas redes sociais. O Náutico reivindicando uma grandeza do passado, né? Especificamente uma grandeza circunscrita nos anos 60, né? Quando o Náutico de fato teve grandes times, teve um grandíssimo jogador da região chamado Bita. Inclusive, um dos grandes marcos do time alvirrubro foi ter vencido o Santos do Pelé. Curiosamente, o Náutico foi à Libertadores da América nessa época, ali no ano de 1969, se não me engano, por ter sido vice-campeão da Taça Brasil. O Fortaleza ele também foi vice-campeão da Copa da Taça Brasil um ano antes, mas nessa época a CBD estava em litígio com a Confederação Sul-Americana de Futebol e por isso não enviou representantes brasileiros à Libertadores. Então, um detalhe aí formal, né, político, digamos, o Náutico foi à Libertadores e o Fortaleza não naquela época. Então, existe esse debate acalorado, o Náutico na defesa do passado, né, na defesa das glórias antigas, das quantidades de vezes que esteve na Série A, enfim, pelo patrimônio que tem, pelo estádio que tem. Mas a realidade é que o torcedor alvirrubro ele vive uma espécie de negacionismo. Né? Assim, isso tem acontecido com outros centros do futebol nordestino, né? Alguns baianos também, muitos pernambucanos também, torcedores dos outros clubes, eles têm dificuldades em dar o braço a torcer para o momento em que o futebol cearense atravessa, né? E esse momento, ele, sobretudo, ganhou muita força nos últimos 5 anos. O fato é que hoje o Náutico tenta se retroalimentar desses bons momentos de um passado muito distante, enquanto os clubes cearenses eles têm construído uma camada consistente de resultados e de conquistas nesse período contemporâneo. Então, é mais ou menos uma tensão entre o passado, que não quer reconhecer-se como superado, e o presente, que está tentando se consolidar para como ser algo sólido e duradouro. Né? Então,
se hoje o Náutico vive esse caos interno, um caos político, econômico, administrativo, técnico também, o Fortaleza vive um momento distinto. É um clube que vai para a sua quarta Série A consecutiva nos pontos corridos, vem da melhor campanha de um nordestino na era dos pontos corridos em termos de conquistas, né? Porque ele é o único nordestino a conseguir uma vaga para a Libertadores da América via campeonato de pontos corridos. Ano passado, o Fortaleza ficou em terceiro lugar na Copa do Brasil, em quarto lugar no Campeonato Brasileiro, é tricampeão estadual. Hoje é um clube comprador, né? Já são quase 18 milhões de reais investidos em contratações para a temporada de 2022 e vai disputar a Libertadores, enquanto ao Náutico peia no estadual, né? Peia no regional e peia na Série B. Então, é compreensível do ponto de vista da reima do torcedor, né? Essas alfinetadas, mas não tem como comparar. De fato, o Fortaleza vive um momento muito superior e o nosso rival, o Ceará, também vive um momento infinitamente superior aos clubes pernambucanos de um modo geral. Agora, jogo é jogado. Jogo é jogado. No que pese todo esse contexto, o que vai acontecer em campo amanhã no Estádio dos Aflitos vai depender do desempenho dos jogadores. Eu sou muito mais Fortaleza. O Fortaleza ele é indiscutivelmente favorito, mesmo jogando fora de casa, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que essa partida será transmitida pelo Nordeste FC e também pela Jangadeiro, né, que é o SBT, a emissora afiliada ao SBT aqui no nosso estado, ok? Acompanhe a programação do Glória e Tradição. Hoje à noite tem live aqui no GT a partir das 20 horas. Amanhã, no sábado de manhã, tem a famosa Peitica da Véia Chica, onde a gente vai fazer uma análise preliminar e a torcida do Fortaleza vai ver quais são os jogos que tem que acompanhar na rodada da Copa do Nordeste. De tardezinha, a gente vai ter o nosso esquenta ali a partir das 4h15, 4h30. Vamos fazer todos juntos, eu, a Thaís, o Saulo, o Felipe, o Elenilson. Vamos fazer a cobertura antes do jogo, às 4h15, 4h30 da tarde. E assim que acabar a partida, nós também vamos entrar ao vivo para fazer o nosso tradicional pós-jogo. Como que eu não perco nada disso? Se inscrevendo no Glória e Tradição e também ativando as notificações pelo nosso sininho. Se você achou que esse vídeo valeu a pena, se você gostou dos conteúdos passados por aqui, deixa o seu like, tá? Caso você não tenha gostado, deixa o seu dislike, não tem nenhum problema. Nos vemos nas próximas. Saudações tricolores a todos.